culminou nessa bênção. José, o pai de Jesus, eu acho que eu falei isso aqui semana passada, né? A bênção era: assuma a Maria. E o José diz, no coração do José, o desejo dele era: vou sair de fininho, não vou ficar com fama de chifrudo. Era verdade isso. Ele não queria ficar com essa fama. Eu vou sair, vou largar essa menina grávida aí, vou sair fora, como que não quer nada, e vou desmanchar esse noivado. Aí ele queria isso, ele ia fazer isso, ele estava decidido em fazer isso. Por isso o Senhor mandou a ele um anjo em um sonho e diz: recebe a menina como sua esposa, porque isso é bênção. É bênção. Vão te zoar na rua, vão te chamar disso e daquilo, mas recebe, porque isso é bênção. Eu tenho uma bênção para você. Você vai ser motivo de chacota no mundo, mas eu vou te abençoar por causa disso. Recebe. E ele aceitou a Maria. A Maria, o anjo falou: você foi escolhida para ser a mãe do Messias. A Maria podia ter pensado assim: mas olha, vão me chamar de menina sem vergonha. Como é que uma menina solteira fica grávida? Ainda mais naqueles dias que ela podia ser morta apedrejada. E o anjo diz: mas essa é a bênção de Deus para você. Não era. Vocês acham que a Maria estava com vontade de ficar grávida antes de casar? É lógico que não. Que o José estava com vontade de aceitar uma moça grávida de um filho que não era dele? É lógico que não. O texto é claro em dizer isso. Ele tentou deixá-la, mas era a bênção de Deus para eles. E Jesus foi a bênção de Deus para a vida deles. Muitas vezes a bênção de Deus é diferente daquilo que a gente deseja. O que eu quero é uma coisa, mas a bênção de Deus é diferente. Muitas vezes é diferente. Então é preciso compreender que nem sempre a bênção é que a gente gosta muito, né? Agarra no Salmo 37, versículo 4 e fica: ó, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí a gente ficou com o desejo do meu coração, só esse mesmo que eu estou querendo, né? E a gente agarra no Salmo com vontade, porque eu quero que os desejos do meu coração sejam satisfeitos. Você quer, quem não quer? Ora, se a gente não quisesse que os desejos dos nossos corações fossem satisfeitos, a gente não ia desejar. Na verdade, a gente ia buscar isso. Mas ele diz: deleita-te no Senhor. Primeiro é preciso se deleitar em Deus. O que é se deleitar em Deus? É aceitar a vontade de Deus incondicionalmente. É lógico, irmãos. Aí, vamos dizer assim, a fusão entre a vontade de Deus e o seu desejo é tão grande que você vai desejar o que Deus quer. Que a vontade dele seja maior na sua vida, e ele vai satisfazer o desejo do seu coração, porque você quer que a vontade de Deus seja a prioridade da sua vida, porque você se deleita nele. Mas bem, toda bênção tem um protocolo, não é verdade? Deus é um Deus que trabalha com princípios, e o protocolo da bênção é interessante pensar sobre isso, né? A bênção só vai ser possível na minha vida, o que Deus tem para mim, para realizar na minha vida, se eu aceitar a vontade de Deus e as ordens dele. O Moisés bateu de frente com Deus e ele não entrou à terra. O povo duvidou do relatório de Josué e Caleb, que era de acordo com a palavra de Deus, e o povo não entrou na terra. Foram abençoados no deserto, mas não entraram na terra. E aí esse é o grande problema, porque a maior parte dos desejos do nosso coração é ser abençoado nesse deserto que nós estamos. Aqui, a gente quer uma casa legal, a gente quer um carrão, a gente quer um emprego show de bola, a gente quer muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, igual a gente canta na Grada de Lama, né? Todo mundo quer isso, quem não quer isso aí, irmão? É lógico que a gente quer, nós somos de carne e osso. Quem não quer uma casa boa, um carro legal, dinheiro no bolso, um salário bom? Todo mundo quer. O povo de Israel gostava das bênçãos que Deus mandava para eles no deserto. Maná caía do céu. Quando eles queriam a carne, Deus mandava as codornizes, na verdade. Andaram 40 anos no deserto. A sandália não acabou, não tinha shopping lá, mas a roupa deles também não estragou, não. Continuou novinha, igual quando eles saíram do Egito. A sandália não desgastou, a roupa não rasgou 40 anos, irmão. Durou uma roupa, olha aí. Tem roupa que não dura 40 dias. Na primeira lavada ela perde a cor, não é verdade? Então a roupa deles foi preservada. Eles foram alimentados no deserto, eles foram cuidados no deserto. Tudo abençoado.
mas não herdar a promessa. De que adianta ser abençoado nessa terra e no inferno? Fala para mim. Pensa. De que adianta ter muita coisa aqui e perder a salvação? Eles foram abençoados no deserto. A terra, a vida, simboliza o deserto que a gente passa. O céu é a terra da promessa. É o que Deus tem prometido para nós. E o que importa é entrar lá. É entrar lá. Então a bênção ela só vai ser possível se aceitar a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é agradável a mim. Isso aí, o problema todo é esse, né? Se a vontade de Deus fosse sempre agradável a nós, todo mundo ia para o céu, irmão. Ninguém ia perder a salvação. Porque se Deus faz o que eu quero, a melhor coisa que tem é ficar com Ele. Só que nem sempre é. A gente não pode se preocupar com os nossos interesses, né? Nós temos que nos preocupar em viver em conformidade com a vontade de Deus. O protocolo da bênção é esse. Quanto mais eu me conformo à vontade de Deus, tanto mais abençoado Ele me faz. Fazer a coisa certa é o que é importante. Essa é a chave da bênção. Deus tem uma bênção para mim, Deus tem bênçãos para mim, para você tem. Não é o segredo, porque o segredo não existe, né? Porque Deus é o sagrado. O segredo é a ideia do homem, é humanista. O sagrado é o insondável, a vontade de Deus é insondável, irmão. Não adianta você querer, o que será que Deus tem para a minha vida? A gente não sabe nem o que Deus tem para a nossa vida daqui a 10 minutos. O sagrado ele é um insondável, incompreensível, né? Mas há uma chave da bênção, ou seja, muitas coisas daquilo que Deus tem para nós depende dessa conformidade com Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo pedindo à igreja, faça isso, cumpra isso. E aí, mas ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da palavra. Então a gente tem que se transformar ou se conformar com a palavra, com aquilo que a palavra nos diz, né? Com aquilo, tem um rap do pregador do Árvore de Bons Frutos, ele fala isso, né? Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, porque eu não quero que machado nenhum corte a minha raiz. E é interessante pensar sobre isso, porque está usando uma parábola de Jesus, né? De João, aliás, que diz que o machado está posto na raiz da árvore, e aí? A árvore que não dá fruto vai ser cortada, né? Então é importante fazer a coisa certa. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ou eu estou fazendo apenas o que eu quero fazer? A coisa certa é a vontade de Deus, mas eu estou fazendo. É interessante porque nós denominamos bênçãos as coisas boas que nos acontecem. E as coisas ruins a gente chama de luta. Ou maldição, a gente chama de maldição, mas eu chamo de luta. E por que a gente chama algumas coisas de bênção e outras de lutas? Qual é o marco, a perspectiva que a gente tem? A realidade que a gente vive. Nós vivemos a partir deste mundo. Então, o que é bom para a gente nesse mundo, a gente chama de bênção. E o que para a gente é ruim, a gente chama de luta. Só que para Deus não é assim. Porque Deus vê as coisas a partir da perspectiva da eternidade. E o que para você pode ser uma luta enorme, para Deus é uma bênção tremenda, porque Ele está transformando a sua vida. Ele está mudando o seu caráter. Ele está fazendo você amadurecer para ganhar algo melhor. Melhor exemplo disso é Jó. O Jó estava agoniado. Ele chegou a pedir a morte. Me mata logo, Senhor. Acaba comigo logo. Ele chegou a pedir a morte. Mas Deus sabia que tudo aquilo era bênção para a vida dele. Só que humanamente falando, não dá para entender que é bênção. O cara coçar com o caco de telha, irmão, isso é bênção aonde? O Jó está lá, agarrado no Senhor, mesmo sem compreender. Foi o cântico que foi entoado aqui. Mesmo sem compreender, ele está agarrado em Deus. Está agarrado no Senhor. E no final ele diz, Senhor, olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, eu tinha um conhecimento teórico, mas hoje eu tenho uma experiência com o Senhor. Hoje eu tenho uma experiência.
Eu vivi algo contigo, o Senhor me ajudou, o Senhor esteve comigo e o Senhor fez com que eu vencesse a adversidade e conquistasse a bênção. Amém. E é assim, porque pode crer, você vai passar por adversidade, eu e você. Isaías 41, fantástico. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelo fogo, ele não te queimará. Quando? Não é se passares, é quando. Quando quer dizer, cedo ou tarde você vai passar, meu filho. Não tem essa. Se houvesse a possibilidade de não passar pela luta, o Senhor vai dizer, se passares. Mas não é isso, ele diz quando. Não é? Esse quando a gente nunca sabe quando ele vai acontecer. Mas ele vai. Quem aqui nunca teve nenhum problema na vida? Levanta a mão aí. Pois é. É a maior prova. Mas quem aqui já passou por problemas sérios, venceu esses problemas e depois conseguiu dar graças a Deus pela vitória conquistada? Levanta a mão. Pronto. Está aí. Vocês são provas vivas do que a própria Escritura diz. Eu sou prova viva do que a própria Escritura diz. Deus vê as coisas a partir da perspectiva da eternidade. A gente vê as coisas a partir da perspectiva dessa vida. E há problemas que nós enfrentamos, lutas que nós passamos, que aos olhos de Deus são verdadeiras bênçãos, porque nos aproximam mais dEle. Nos aproximam mais dEle. Nós devemos aprender que a vontade de Deus sempre vai nos levar a bênçãos, ainda que nós não consigamos enxergar essa bênção, né? No momento da prova, ou mesmo por toda a nossa vida. Às vezes a gente passa a vida inteira e não consegue entender por que aquilo teve que acontecer, por que a gente teve que passar por aquilo. O protocolo da bênção é esse: faça a coisa biblicamente correta, custe o que custar. Faça o que a Bíblia diz. Imagina, o povo estava triste porque Moisés tinha morrido, não tinha ninguém para fazer eles herdarem a terra. Agora imagina a tristeza do Jó. 10 filhos mortos. 10 filhos de uma única vez. Todos os filhos dele morreram de uma única vez. Ele enfrentou tudo isso. E o cara toma uma atitude, irmãos, que me impressiona. Porque eu sou pai, poxa, eu não consigo me imaginar fazendo o que o Jó fez. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não consigo me imaginar fazendo uma declaração de adoração dessa, porque é um negócio que transcende muito a compreensão humana. Mas Deus capacitou Jó para que ele vivesse esse momento. Então é fazer a coisa certa, custe o que custar. Fazer aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer. Viver da forma que a Bíblia diz. Esse é o protocolo da bênção. Porque quanto mais... Porque na verdade a bênção não é o que temos em termos visíveis, é o que temos em termos invisíveis. Foi o que eu estou falando aqui. Só quero tua bênção se eu tiver tua presença dentro de mim. Porque tem gente que tem muita coisa do que é visível e não tem a bênção, porque não tem a presença de Deus dentro dele. E qual é o resultado da bênção? A gente sabe. O Josué não estava confiante, ele estava lá preocupado, né? Temia fazer aquele trabalho, mas ele decidiu aceitar o desafio, a vontade de Deus. O Senhor diz: pode entrar aí, meu filho, que eu estou contigo, estou junto. Não vai ser fácil, mas eu estou contigo. Tu vai ter que desembanhar a espada e cair para dentro mesmo, vai ter guerra. Você vai enfrentar os inimigos, mas eu estou contigo. Eu estou do teu lado. Deus não estava dizendo que ia livrar o Josué da luta. Muito pelo contrário, o Senhor estava dizendo que estaria com ele durante as guerras, na vitória, dando a ele a conquista. Mas ele não ia ter que ficar sem lutar, ele ia ter que enfrentar o inimigo. Ele decidiu fazer a coisa certa. O resultado foi a conquista daquilo que Deus tinha designado para ele, né? E também para o povo de Israel, porque ele ouviu o Senhor. O resultado da bênção, irmãos, é o que Deus tem determinado por nós, ainda que nós, não possamos entender no momento. Coisas que Deus determina que a gente passe, e às vezes a gente não entende no momento, mas a gente, por estar firmado em Cristo na rocha, a gente entende o que Paulo diz em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus.
seja aqui ou na eternidade, cooperam para abençoar. Para concluir, para a gente fechar, guarde isso no seu coração. Bênção é o que Deus tem para nós e não o que nós queremos de Deus. O que nós queremos de Deus é uma coisa, o que Deus tem para nós é bênção. O que Deus tem para nós é bênção. Porque às vezes o que eu quero não vai ser bênção para mim. Vai ser um problema. O protocolo da bênção é: faça a coisa certa, viva conforme a palavra. É isso que é fazer a coisa certa. E o resultado da bênção é receber de Deus tudo de bom que Ele tem reservado para você, tanto nessa vida quanto na eternidade. O mais importante, na eternidade. Porque tudo que eu receber de bom nessa vida, cedo ou tarde vai ficar por aqui. Ou quando eu morrer, ou quando Jesus arrebatar a igreja. Mas o que Ele tem para mim na eternidade, irmãos, é aquilo que Jesus falou: onde está meu tesouro. E lá, nem traça nem ferrugem podem corroer, não. É o que Deus tem para nós. Toda a bênção que a gente recebe nessa vida é transitória. As pessoas que Jesus ressuscitou morreram de novo. Eles foram ressuscitados por morrer 2 vezes. Foi uma bênção ser ressuscitado, é claro, que quem não quer viver mais. Mas eles morreram de novo. Ou você acha que tem algum deles aí, andando por aí? Morreu todo mundo. As pessoas que Jesus curou morreram também. Porque a cura é transitória. Esta vida é transitória. Então a bênção é o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim é o céu. E essa é a maior conquista que eu e você teremos. Aliás, já temos em Cristo Jesus. E é importante lutar para não perder isso. Como o povo do Josué, que perdeu. E só ele e o Caleb entraram naquela terra, de toda aquela geração. Eles perderam isso. A promessa. Essa é a maior de todas as conquistas. Tudo que nós conquistarmos nesta terra durará um tempo e depois acabará. Mas a conquista que Deus tem para nós, chamada novos céus e nova terra, durará por toda a eternidade. E ninguém pode tirar de você. É melhor viver uma vida de lutas, de enfrentamentos, mas entrar na glória de Deus, do que viver uma vida de prazeres e alegrias carnais e ser lançado no lago que arde com fogo de enxofre. Pense nisso. Um ano de conquistas é um ano junto de Deus. Porque independente do que Deus tenha para me dar nesta vida, o mais importante é que eu terei Deus por toda a minha e por toda a eternidade. Lembra do Salmo 16, versículo 2? Eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é o maior bem que nós temos. Ele é a grande conquista. Deus vai nos dar este lugar? Vai nos dar este lugar. Mas esse lugar vai ficar aqui quando nós formos para os céus. Quando a igreja for arrebatada. Deus vai te dar conquistas? Vai te dar conquistas. Deus vai te abençoar para você concluir sua faculdade? Vai te abençoar. Deus vai te dar, pode, eu acredito, vai te dar um bom emprego, um lugar onde você possa tirar o sustento para a sua família e receber um salário que te dê condições disso, de acordo com a sua escolaridade. Pode, mas tudo isso vai passar um dia. Agora, o que Deus te deu em Jesus, irmãos, uma vida eterna, isso não acaba nunca mais. Preserve essa conquista. Porque ela não será te dada, ela já te foi dada. Amém. Nós temos a vida eterna, nós não teremos. Temos a vida eterna. E ninguém vai tirar isso de nós. Compreender a bênção é isso. Muitas vezes nós vamos enfrentar lutas e dificuldades. Mas o Senhor permanecerá conosco. Bênção é o que Deus tem para nós, não o que nós queremos. E para isso precisamos viver a vontade de Deus. E o resultado é que você vai receber o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você sempre é bom. Sempre é bom. Creia nisso no seu coração. Em nome de Jesus. Amém?